nesta oportunidade para falar duas palavrinhas sobre as provas no processo civil. O Raimundinho sempre é conhecido por fazer uma palestra mini-saia, que tem o tamanho suficiente para cobrir o assunto e curto bastante para despertar o interesse. Na verdade, é uma tradução de que os romanos diziam esto brevis et placebit, ser breve e agradará. Nós temos um novo código em vigor e, na minha manifestação, eu quero considerar apenas alguns pontos que foram novidades trazidas por este novo código. E, a meu juízo, a novidade mais, de destaque com relação às provas é no que diz respeito à prova testemunhal, a obrigação que foi passada para os advogados de providenciar a intimação das testemunhas. Com a devida e respeitosa vênia, uma novidade infeliz. Uma novidade infeliz porque, vejam, se eu sou advogado da parte e apresento o rol de testemunhas dentro do prazo, qual é o prazo para apresentar o rol de testemunhas? Depende. Se o juiz sozinho deu a decisão de saneamento, ele vai fixar o prazo em até 15 dias. Se ele marcou a audiência de saneamento, os róis de testemunhas deverão ser apresentados nesta audiência de saneamento. Muito bem, mas apresentado que seja o rol, eu, advogado da parte, é que teria, pelo novo código, a incumbência de providenciar a intimação da testemunha, mandando para ela uma carta registrada com a R ou uma outra forma qualquer de fazer chegar ao conhecimento da testemunha a necessidade dela comparecer para prestar o depoimento. O que tem acontecido na prática? Porque o Raimundinho é uma pessoa velha na profissão, eu tenho 50 anos de escritório de advocacia, embora com 44 anos de formado, e o que eu tenho visto na prática é o seguinte: a testemunha recebe a carta de advogado e diz assim, quem que esse advogado está achando que é? Vai me mandar uma carta. E não comparece. Aí frustra-se, evidentemente, a intimação da testemunha. Agora, quero chamar a atenção para um detalhe que está no artigo 1047 do Código, e que muita gente não sabe, até alguns juízes não sabem também. Outro dia, um juiz deu uma decisão no processo do meu escritório e disse assim, olha, cabe a você, advogado, providenciar a intimação das testemunhas. Então eu falei, mas eu acho que neste caso não cabe a mim providenciar a intimação das testemunhas, não. Por quê? Porque está escrito no artigo 1047 do Código o seguinte: as disposições de direito probatório adotadas neste Código aplicam-se apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início da sua vigência. Nós sabemos que nós temos uma justiça muito morosa. Nós somos 210 milhões de brasileiros, temos 105 milhões de processos. Então, muitos processos se iniciaram antes da vigência deste Código, muitas provas foram requeridas e determinadas de ofício antes, como tem acontecido na maioria dos casos, e, consequentemente, com relação a essas provas requeridas, inclusive a prova testemunhal, antes da vigência deste Código, o procedimento probatório é do Código anterior, o que significa dizer que, neste caso, eu não tenho, como advogado, que providenciar a intimação da testemunha. Alguns outros problemas daí decorrentes. Se a testemunha não reside na comarca onde se processa a demanda, a testemunha vai ser ouvida por carta precatória. Serei eu, o advogado, que terei que providenciar a intimação da testemunha noutra comarca? O entendimento jurisprudencial em torno deste assunto é no sentido de que não. Se há necessidade de precatória, não será comigo. E bom lembrar também que há aquelas testemunhas em relação às quais eu não tenho como intimá-las, aqueles funcionários públicos serão requisitados e coisas dessa natureza. E nada impedindo que eu, advogado, na petição em que apresentar o rol, peça que a testemunha seja rolada pela Justiça, dada a dificuldade que eu poderei ter de fazer a intimação por via postal, porque isso pode acontecer também. E um outro lembrete a respeito disso é o que diz respeito à necessidade de, apresentados os róis, o prazo para juntada aos autos da prova de que eu providenciei a intimação das testemunhas é até 3 dias antes da realização da audiência. Então, eu tenho que apresentar aquele cartão da carta registrada com a R e nada impedindo uma providência que eu tenho sugerido muito aos colegas advogados, sobretudo no interior, que chamem as testemunhas ao seu escritório, não para orientá-las, porque isso aí não é ético, para saber o que elas sabem, evidentemente, e também para colher delas no próprio escritório a ciência de que devem comparecer no dia tal, às tantas horas, no fórum em tal lugar, para prestar um depoimento, sob pena de, não comparecendo, sujeitarem-se aí à condução coercitiva. Então, este é o aspecto, com relação à matéria de prova, que eu vejo ter sido mais polêmico com relação a esta reforma do CPC. No que toca à prova pericial,
há uma tendência deste Código de uniformização dos prazos e, consequentemente, se nós tínhamos 5 dias de prazo para a indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos, hoje nós temos 15 dias de prazo para esta atividade, formular quesitos e apresentar assistentes técnicos, com lembrete também a respeito da prova pericial, que os peritos devem estar cadastrados no cadastro da Justiça para evitar, infelizmente, aquele problema que havia, que infelizmente ainda há, de uma indevida nomeação de peritos oficiais e pessoas apadrinhadas aí, que às vezes até fazendo sociedade com magistrados. Eu estou dizendo isso aqui porque tem prova para poder dividir os honorários. Isso não está mais acontecendo, graças a Deus, por conta da necessidade de cadastro destes peritos na Justiça, com as suas respectivas aptidões e habilitações legais. É lógico que essa questão da lista era um tanto quanto complicada, porque nós temos, só em Minas Gerais, quase 300 comarcas, e muitas dessas comarcas não têm profissionais com a aptidão necessária para poder produzir o trabalho técnico que se faz necessário para a demonstração do fato naquele caso, né? Uma outra questão também interessante é a questão relacionada com a inspeção judicial, que eu reputo um dos excelentes meios de prova, porque só tem medo da inspeção judicial, como eu gosto de dizer, quem tem medo da verdade. Se o juiz for lá para ver, constatar o fato, ele vai esclarecer todas as suas dúvidas, e a minha atividade advocatícia tem vários exemplos em que isso aconteceu e a demanda morreu exatamente com a ida do juiz ao local do evento. O que há de novidade com relação à inspeção judicial é a possibilidade, que já estava estampada na Lei 90/99 dos juizados especiais, a possibilidade do juiz fazer-se representar por alguém para fazer essa inspeção judicial. Não é a mesma coisa, mas pode resolver o problema. Tive um caso, por exemplo, em que o juiz determinou ao oficial de justiça que fizesse a inspeção do imóvel que teria sido depredado pelo locatário, contra o qual o locador houvera proposto uma ação exatamente para a reparação dos danos. Então, essa é outra novidade também, porque, infelizmente, há processos de mais e juízes de menos, e os juízes costumam até dizer que a verdade é relativa, quando, na verdade, o princípio norteador da prova ou do processo civil moderno é de busca da verdade real, não se contentar o juiz com meras presunções, que evidentemente põe até em descrédito o Poder Judiciário. Todo mundo na cidade sabe que o fato é de uma natureza, mas o juiz entendeu de outra forma porque não houve manifestação no tempo adequado, ou seja, confissão ficta ou coisa dessa natureza. Então, a tendência de busca da verdade real e de que não haja, por conta disso mesmo, da parte do magistrado, cerceamento de defesa. Lamentavelmente, o juiz, neste afã de querer produzir sentenças e aumentar a sua estatística, muitas vezes impedem o advogado de produzir prova de suas alegações. E depois dão a sentença dizendo, julga improcedente o pedido porque você não provou. Eu tenho vários recursos no meu escritório assim, não provei porque foi impedido de provar. Não me foi dada a oportunidade, eu requeri a prova foi negada. Isso é lamentável, esteja acontecendo na prática, é uma verdade que a gente tem que também destacar aqui no que toca a esta necessidade de prova das alegações. Com relação ao ônus probandi, o ônus da prova, não houve uma mudança substancial, digamos assim, porque o autor fica com a incumbência de provar o fato constitutivo do seu direito, enquanto que o réu, a ele cabe o encargo de provar o fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor. Nós sabemos de algumas inversões do ônus da prova, como está lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, e o novo Código também prevendo essa possibilidade, dependendo das circunstâncias do caso. Se o juiz entender que uma das partes tem melhor condição que a outra de provar determinado fato, ele pode também determinar a inversão. Aqui uma questão necessária a ser posta, que é a seguinte, o juiz não pode surpreender as partes. Se ele entender de inverter o ônus da prova, ele tem que dizer antes que vai inverter o ônus da prova, porque o professor Kazuo Watanabe, por exemplo, de São Paulo, grande processualista, ele entende diferentemente, que o juiz poderia até na hora da sentença decidir contra alguém que teria tido melhores condições de provar o fato e não provou. Isso é uma surpresa para a parte, não pode haver surpresa, o Código é contra isso, os princípios norteadores do Código vão nesta linha de direção. Muito bem. Com relação à prova documental, agora colocada no Código a possibilidade da ata notarial, que muita gente tem se utilizado, e ir aí a um cartório para registrar a ocorrência de determinados fatos e ser utilizado como meio de prova também no processo. Eu marquei o tempo aqui, minha presidente, falando 10 minutos, eu já terminei? Não, pode continuar. Pode continuar, então a minissaia pode esticar um pouquinho mais, né? Tá bom. Então, eu estava dizendo aqui, a respeito, porque esse evento é muito bom, todo mundo está participando, mas às vezes você tem que ficar
pegando os detalhes mais importantes para chamar a atenção de vocês por conta disso. Então, por isso que eu estou falando desses aspectos que estão postos aqui. No que toca à coleta da prova oral, ela se faz, evidentemente, em audiência, né? Existe, evidentemente, a produção antecipada de prova, de que todo mundo tem conhecimento, mas em audiência há aquela ordem para a coleta da prova, primeiro os esclarecimentos dos peritos, depois os depoimentos pessoais, primeiro depõe o autor, depois depõe o réu, e depois os depoimentos testemunhais, primeiro as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu. Esta ordem pode ser invertida pelo juiz. Se você não está de acordo, entendendo que a inversão dessa ordem pode prejudicar o seu direito, sobretudo você que está no polo passivo, que tem direito de falar por último, você pode questionar esta tentativa do juiz de inverter a prova. Mas há uma situação que acontece com muita frequência na prática, qual seja, vamos ouvir em audiência as testemunhas de ambas as partes. Estão presentes as testemunhas do réu? Não estão presentes, por algum motivo justificado, as testemunhas do autor. Vamos ouvir primeiro as testemunhas do réu, que eu acabei de dizer. O réu não vai querer concordar com isso, mesmo porque ele pode até desistir do depoimento das suas testemunhas. Eu estou colocando isso aqui, me lembrando de um caso lá da comarca de Frutal, em que aconteceu literalmente o seguinte: era uma audiência de justificação, ação possessória, e, em princípio, quem tem que justificar é o autor, que tem que provar suas alegações, mas parte considerável da jurisprudência admite que o réu também leve para a audiência de justificação as suas testemunhas para evitar uma visão unilateral do juiz a respeito dos fatos. E lá em Frutal, o que aconteceu? Uma audiência de justificação de posse, marcada para ouvir as testemunhas do autor, o réu compareceu com as suas testemunhas e disse: mas eu quero que as minhas testemunhas sejam ouvidas. Diz: perfeitamente, princípio da ampla defesa, do contraditório, da isonomia, da igualdade do tratamento das partes, eu vou ouvir suas testemunhas. O que aconteceu? Foram ouvidas as testemunhas do autor, não provaram nada. E, com perdão da expressão, o tolo do advogado insistiu porque fossem ouvidas as testemunhas do réu. E as testemunhas do réu prestaram depoimento a favor do autor, ou seja, o tiro saiu pela culatra. Então, o advogado tem que ter esse jogo de cintura para perceber essa situação. Aqui na comarca de Santa Bárbara também tive um caso. O cliente falou: doutor, eu tenho um caminhão de testemunhas aí fora para prestar depoimento. Falei: muito bem, mas eu pedi ao juiz: primeiro eu quero que o senhor colhe o depoimento pessoal dos réus. O juiz: perfeitamente, o juiz pode determinar a qualquer momento o depoimento do réu, da parte. Aí era uma ação possessória também. Eu gostaria que o senhor perguntasse para o réu aí quem é que está na posse do terreno. Ele falou: o cliente do doutor aí. Há quanto tempo que ele está na posse? Ele é nascido e criado lá, uns 50 anos. Falei: perfeitamente. Pergunta a ele que dia que ele tentou entrar lá, que eu até fui lá para tentar demovê-lo da ideia, falei que até pagaria um franguinho se ele ganhasse a demanda. Isso foi semana passada. E o que o senhor fez? Eu tirei umas madeiras lá e tal, está fazendo uma cerca. Falei: pois não, então é o seguinte, olha, eu não quero mais ouvir testemunha do o cliente. Não, doutor, mas tem um caminhão de testemunha. Eu falei: não quero ouvir testemunha nenhuma. É uma ação possessória, eu tenho que provar a posse, ele já falou que você mora lá há 60 anos. Tem que provar a molestação dele, ele já falou que molestou lá. Tem que provar a data da molestação, falou que foi semana passada, não precisa de mais nada, e ganhamos a demanda, tranquilamente, né? De certa feita também, não é no processo civil, foi no processo do trabalho, lá na comarca, naquela época era Junta de Conciliação e Julgamento de João Molevade, 3 testemunhas de cada lado. Eu falei: excelência, eu quero o depoimento pessoal do reclamante. Doutor, isso não adianta nada, o reclamante vai falar o que está na petição inicial. Eu falei: bom, isso na ótica do senhor, o senhor defere ou indefere, consigo no meu protesto, que no processo trabalhista diferenciado, né? Muito bem. Então tá bom, eu vou permitir, porque na verdade o juiz morava em Belo Horizonte, queria pegar 11 para voltar, né? A verdade é essa. Eu falei: seguinte, então eu vou permitir 3 perguntas. Eu falei: não conheço na legislação limite de perguntas, não. Mas o advogado, é aquilo que eu estou falando, tem que ter jogo de cintura. Eu falei com ele: então tá bom, eu vou fazer as 3 perguntas. O que tinha acontecido naquele processo? O reclamante disse que trabalhara na fazenda do meu cliente há 20 anos. O meu cliente tinha comprado a fazenda há 2 anos. Então, como tem a sucessão, ele seria responsável pela sucessão do anterior dono. Então, a ideia posta na petição inicial era essa. Eu falei: eu gostaria que você perguntasse para o reclamante quanto tempo que ele trabalhou na fazenda. Ele falou assim: 2 anos. Aí o juiz assustou. Mas o senhor falou aqui que trabalhou 20 anos? Não, eu trabalhei 20 anos porque era dono da fazenda, no açougue dele, não sei aonde, mas na fazenda eu trabalhei 2 anos. Quer dizer, o meu cliente era sucessor na fazenda. Aí virei para o juiz e falei assim: e aí, doutor, o que mais o senhor quer perguntar? Falei: doutor, eu não quero a segunda pergunta, não quero a terceira pergunta, não quero a primeira testemunha, a segunda testemunha, a terceira testemunha. Eu não tinha razão. Ele deu a mão à palmatória e falou: realmente.
Depoimento pessoal, melhor meio de prova, porque busca a confissão. A confissão é a rainha das provas. Se a testemunhal é a prostituta, a confissão é a rainha. É preferível a rainha do que a prostituta, com todo respeito que me merecem as prostitutas, né? Estou falando aqui da questão de prova, né? Então, essa que é a realidade. Essa aqui é a questão de prova. Então, são episódios que o velho do Raimundinho vai passando para vocês aqui, para mostrar que, modéstia à parte, nessa área a gente tem alguma experiência, a orida do meu saudoso pai, que presidiu essa casa aqui, e que aconselhava a gente sempre fazer isso. Inclusive, eu falei muito de ações possessórias, e qualquer que seja a ação, você, como advogado, para não ser surpreendido, porque o cliente é emoção, e você tem que ser a razão. Então, que você vá ao local, procure apurar os fatos para poder, de fato, ajuizar uma ação adequada e colocar as coisas nos seus devidos lugares, para não ser surpreendido na hora da prova. Isso é muito importante, e o velho do Raimundinho, com seus 66 anos, está dando este conselho para vocês nessa oportunidade, agradecendo a oportunidade e me colocando a inteiro dispor de todos. O Raimundinho tem projeto pai, projeto mãe. Pai, programa de apoio ao advogado iniciante, em processo. Mãe, movimento de ajuda ao estudante estagiário. Você pode me mandar um e-mail, pode me mandar um zap, e eu responderei as dúvidas com 2 ou 3 dias, porque nessa palestra minissária não dá para esclarecer todas as dúvidas que, evidentemente, estão na cabeça de vocês. Então, cadê o telefone? Né? O telefone é 99981 4411. Pelo telefone, vocês pegam o meu e-mail, que é meio mais complicado, raimundinho@advocaciarcj.com.br. Depois, quem quiser, tenha comigo. Eu quero pedir muita desculpa aos demais palestrantes deste painel, porque eu tenho um compromisso chamado prazo, ainda tenho que terminar um recurso que o prazo termina hoje. Então, eu vou ter que me retirar. Mas quero deixar um abraço em todos vocês, quero dar um abraço especial aqui, uma dileta ex-aluna que eu encontrei depois de mais de 20 anos, a Eliane Barcelos Assunção, dizer do meu prazer de tê-la revisto, e no abraço que eu dou a ela, eu dou um abraço em todos vocês e desejo a todos muita felicidade. Um grande abraço.